Oi, pessoal. Hoje a gente está aqui, então, para falar sobre linguagem de programação, então, linguagem computacional. Eu sou a Ana e eu vou explicar, então, um pouquinho para vocês o que é e como que funciona, tá? A linguagem de programação, então, ela é um método padronizado, um conjunto de regras, de combinações, de implementação de um código-fonte, então que pode ser compilado e transformado em um programa de computador. O que é um código-fonte? É um conjunto de palavras ou símbolos que, escrito de forma ordenada, então escrito de forma organizada, contendo instruções. Então ele contém instruções, né, de uma linguagem de programação. É uma linguagem, tá? Exemplos de linguagens de programação, então, nós temos a linguagem Java, que utiliza, então, esses códigos aqui, ó, como forma de programação, de criação. Nós temos também, então, a Python, que também utiliza, ó, essa mesma forma de organização, porém, aqui a gente já consegue perceber que ela utiliza algumas palavras mais abreviadas, e geralmente a diferença da linguagem, dos tipos de linguagem são esses, né? Algumas têm algumas linguagens mais complexas, outras utilizam mais símbolos, outras utilizam mais palavras, outras utilizam mais palavras simplificadas. Nós também temos a linguagem C, que é a linguagem que a nossa placa Arduino utiliza. Geralmente ela é constituída, ó, por palavras completas, frases que querem dizer alguma coisa. E também nós temos a linguagem blocos, que é a linguagem que nós vamos trabalhar para realizar programação. Essa linguagem é uma linguagem bem mais simples, porque ela é lógica, então as peças, como o próprio nome, né, induz blocos, as peças elas se encaixam, e aí sim a gente consegue então montar a nossa programação. Mas para que serve, né, as programações? Por que a gente quer saber o que é uma linguagem de programação? A linguagem de programação, ela permite, então, que o programador crie programas a partir de um conjunto de ordenadas, ações executivas, dados e algorítmicos. O que isso significa? Significa que todos os comandos que eu estou dando aqui no meu computador, como apertar a tecla Enter e enviar uma mensagem, como clicar em um botão em hiperlink, né, e ele abrir uma imagem, tudo isso está programado através de uma linguagem que fica oculta para a gente. Por quê? Porque a linguagem, ela faz com que cada movimento que a gente tenha no computador, né, corresponda a uma ação e essa ação já apareça automaticamente para a gente na tela. Mas essas ações, elas não acontecem do nada, elas são programadas para isso. Então, esse conjunto, né, de controle, esse conjunto de ordenadas, ele faz com que a gente consiga controlar, então, né, equipamentos, comportamentos físicos e lógicos de uma máquina. Temos aqui também um exemplo, então, de programação através da linguagem de blocos, que é a programação de um jogo. Esse jogo aqui, então, influencia com que esse nosso ator, esse bonequinho aqui que está no meio, ele se movimente na tela e que também o cenário atrás dele se movimente. E isso tudo fica oculto, ó, através dessa programação. Aqui nós temos toda a sequência de programação, então, do jogo completo, a partir do momento em qual botão que eu clico para que ele suba, que ele desça, que ele ande em todas as direções, que o nosso cenário vá para frente ou volte, conforme os botões que eu clico, está tudo programado aqui. E ele fica oculto, né, atrás do jogo, a gente só clica e joga. Porém, atrás dessa imagem bonita que a gente vê e todos os movimentos dos elementos dentro da nossa página, dentro da nossa tela, elas são programadas, então, né, através dessa linguagem.
dessa combinação de códigos. Agora eu queria convidar vocês para entender um pouquinho melhor, e aí a gente vai voltar lá no nosso simulador do Tinkercad, que a gente montou anteriormente o nosso circuito elétrico, lembram? Então vamos dar uma observada aqui, ó, que a gente já tem também, então, um circuito elétrico basicamente, né, os elementos para montar o nosso circuito, só que dessa vez o nosso gerador vai ser a placa Arduino. Por que a placa Arduino? Porque a placa Arduino, ela vai reconhecer a linguagem de programação e a gente, então, agora vai fazer com que esse LED não só acenda a luz, mas com que ele fique piscando, com que ele acenda e apaga, acenda e apaga. Isso automaticamente através da nossa programação, tá? Primeiro, a gente tem que ligar o circuito para que ele receba energia e consiga fazer as ações com que a gente quer. Então, eu vou pegar aqui um cabinho e vou tirar da porta 13, que vai ser da onde vai sair a nossa energia. Então, eu vou colocar ele lá, lembra? Na direção do nosso resistor, para que a passagem da corrente não exploda, né, o nosso LED. E aí, aqui, ó, eu vou, então, da parte aonde vai sair a nossa energia, eu vou puxar um cabo, que a gente pode chamar de um cabo terra, digamos assim, até a porta GND do nosso Arduino, que é a porta que o Arduino contém para receber essa energia. Se a gente iniciar a simulação, a gente já pode perceber. Então, a gente já pode perceber que ao iniciar, então, a simulação, o nosso LED aqui não vai ligar. Por que ele não vai ligar? Porque aqui a gente precisa de uma programação para que a energia vá até o nosso LED, que é a função dessa nossa placa Arduino. Decodificar, então, entender essa linguagem de programação e fazer com que o nosso receptor execute conforme. Então, nós vamos montar a nossa programação. Aqui em códigos, vai abrir, então, essa parte de programação em blocos. Aqui a gente já pode perceber que tem várias opções, né? Ó, saídas, entradas, controles. O que a gente vai usar basicamente vai ser saídas e controlar, porque é isso que a gente vai precisar agora no momento. Como que a gente vai começar? A gente precisa definir, então, né, da onde que está saindo essa nossa energia e como que a gente quer que ela funcione. Eu vou pegar esse bloco azul escrito definir pino com alto e vou passar ele aqui para minha plataforma. Se eu observar, ó, eu coloquei o meu cabo que manda energia para o LED na entrada, na saída 13. Então, eu vou colocar aqui que o meu pino vai receber energia através da saída 13. E quando ele receber essa energia, eu quero que ele fique em alto. Alto, aqui na nossa linguagem de programação, é a mesma coisa que ligado. Aí eu vou querer que ele espere um pouquinho, então eu vou colocar aqui no controlar que ele aguarde 1 segundo ligado e depois disso que ele apague, para que ele fique piscando, né? Então eu vou lá, vou pegar de novo, ó, o nosso definir pino, vou colocar o pino 13, que é o pino que eu estou utilizando, só que dessa vez eu vou mudar de alto para baixo, que vai significar aqui pra gente desligar. E aí eu vou voltar aqui no meu controlar e vou colocar então para ele aguardar mais um segundinho desligado. Por quê? Porque senão ele vai ligar automaticamente, ele vai desligar e vai ligar automaticamente, ou vai permanecer desligado. Então eu pedi aqui, ó, com que ele ligue, fique 1 segundo ligado e depois disso ele desligue, fique 1 segundo desligado e aí eu vou puxar esse meu repita 10 vezes para que eu não precise ficar, né, colocando uma sequência infinita de ligar e desligar, mas sim que ele fica repetindo então por conta. Posso alterar aqui o 10 vezes para 20, ó, se for necessário, mas a gente vai só fazer um teste.
Vamos ver então o que vai acontecer com o nosso LED agora. Com o início da simulação, ó, nós podemos perceber então que ele ligou. Ele vai permanecer um pouquinho ligado. E aí a gente pode observar, ó, que ele está ligado e aqui está passando o tempo. Quando fechar 1 segundo, ele vai desligar. Vamos observar aqui o tempo. Ó. Desligou. Ele vai ficar mais 1 segundo ligado e vai desligar.